Estamos aqui com Marcelo Moreira, criador e desenvolvedor do software Monitor Info. Marcelo, o que é este software? O software Monitor Info é um software de controle para o laboratório de informática na escola. Qual é a principal funcionalidade do software Monitor Info? Bom, eu sou monitor de informática, então eu estou no dia a dia dessa sala de aula de informática, né? E eu senti uma dificuldade de controlar esse laboratório de forma centralizada. Então, a minha ideia era criar um software capaz de controlar tudo de forma mais centralizada, sem eu ter que estar me movimentando muito no laboratório de informática. Marcelo, para que serve o software? Bom, a ideia é, a gente tem um conteúdo e esse conteúdo ele está no laboratório. Só que o meu trabalho como monitor é disponibilizar isso para o professor e para os alunos. E quando eu comecei a iniciar esse conteúdo, eu tinha que ir de máquina em máquina, então a gente perde um pouco a dinâmica da aula. Então, com a centralização desse controle, eu consigo tornar a aula mais dinâmica, porque eu abro as aulas, o professor entra, ele pede uma aula e eu consigo já abrir em menos de um minuto. Então, a gente tem mais dinâmica mesmo no andamento da aula. Por que é que o software Monitor Info foi criado? Qual era seu objetivo quando você idealizou esse software? Tem a questão, o aluno de quarto ou quinto ano, ele até pode fazer e seguir esses comandos. A gente perde um tempinho, mas ele consegue fazer. Um aluno de primeiro ano, ele está aprendendo a ler ainda. Então, a gente passar esses comandos para ele é impossível, é inviável. Então, de modo normal, a gente teria que, eu e a professora no caso, isso se a professora tiver habilidade para poder mexer no computador, a gente tem que ir de máquina em máquina para poder abrir essas aulas. A gente perde um tempo e não tem outra forma de fazer isso. A gente perde um tempinho, né, para abrir essas aulas, perde um pouco do tempo da aula e, como eu disse, perde a dinâmica da aula, né? Do seu computador, você consegue monitorar e ver o que cada aluno está fazendo em cada computador, mesmo lá no fundo da sala? Sim, eu tenho acesso à tela de todos os alunos no laboratório. Isso é exibido no meu computador. Se o professor precisar interromper a aula para dar um recado, dar alguma informação, você consegue fazer isso a partir do seu computador? Sim, eu consigo exibir uma tela de bloqueio sem interferir no conteúdo que está sendo aberto. Então, o professor ele pode pausar uma aula para uma explicação e eu posso bloquear essas telas para chamar a atenção do aluno para o professor. Então, assim que ele terminar a explicação, a gente pode desbloquear e continuar a aula da onde parou. Se o professor pedir para que os alunos façam uma pesquisa, acessem um determinado site, você consegue, a partir da sua máquina, ajudar com que o aluno faça essa pesquisa? Ele tem um recurso onde eu posso salvar uma lista de sites previamente e aí eu tenho acesso a esses sites do meu computador e consigo abrir em cada computador do laboratório, sem o aluno precisar acessar diretamente esse site. Eu faço isso para ele. Na sua visão, quais são as principais dificuldades na utilização do software? Atualmente, a maior dificuldade é a implantação do software. Ele exige um conhecimento técnico, principalmente de rede, porque ele funciona em cima de uma rede de computadores. Então, um software comum, que você executa ele localmente no computador, ele vai depender do sistema operacional. Já esse software, ele depende do sistema operacional e também da rede. Então, é necessário que essa rede esteja bem configurada e funcionando bem, porque ela vai refletir diretamente na qualidade do uso do software. Então, se eu tenho um problema na rede qualquer, ela vai refletir automaticamente no sistema. Você acredita que uma pessoa que não seja especialista ou técnico de informática, ele possa utilizar normalmente o software Monitor Info? Ela é bem intuitiva, não é necessário ter um conhecimento técnico de informática. Porque a função principal, a questão das aulas, é uma lista simples, onde você acessa a aula e abre. Então, o que é abrir, você tem na interface um botão abrir. E se você vai fechar, um botão na interface é fechar. Então, é bem intuitivo, assim. Pelo menos a operação ela não exige conhecimento técnico de informática. Nós sabemos que a maioria dos computadores no Brasil tem Windows, não é? E que o governo federal mandou vários computadores com Linux para as escolas. O Monitor Info pode ajudar a utilização dos laboratórios em quais sistemas operacionais? Ele é construído em cima da plataforma Java. Então, aonde a plataforma Java executar, rodar, a gente pode rodar o Monitor Info. Potencialmente, assim. Atualmente, você encontra Java para Linux, todo o sistema Linux tem Java, você tem o sistema Windows e macOS também. Marcelo, e a estrutura de rede? A gente sabe que o Monitor Info faz esse controle à distância.
como é que tem que estar configurada a rede, ou pelo menos é necessário que ela seja bem estável? A estabilidade da rede é importante para a qualidade do uso, principalmente. Se a rede não estiver configurada, a gente não consegue nem mesmo instalar e implantar o software. E depois que a gente fazer essa implantação, é necessária essa estabilidade, porque no uso do dia a dia, essa estabilidade é importante. É primordial que a rede esteja configurada. Se eu estiver lá no laboratório de informática ou outra pessoa estiver instalando, configurando, ou então já estiver utilizando o Monitor Info e tiver alguma dúvida, o que ela deve fazer? A quem ela deve recorrer? Elas poderão acessar o site Informática da Comunidade e lá tem um link Fale Conosco. Então ela pode abrir um ticket, um chamado para poder resolver suas dúvidas.